Hello guys, how are you doing? I hope you are all fine. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Welcome to our English class number 38. Bem-vindos à aula 38. We're going to talk about presenting research results. Apresentando resultados de pesquisas. O objetivo proposto para esta aula é expor o resultado de pesquisas ou estudos, adequando as estratégias de construção de texto oral aos objetivos de comunicação e ao contexto. Isso, claro, dentro da língua inglesa. Então vamos lá. Today, we're going to learn how to use phrases and expressions to present research results. Hoje, nós vamos aprender a usar frases e expressões para apresentar resultados nas pesquisas. Claro, isso em língua inglesa. Então, olha lá. Look at the picture. Olhe para a figura. Looking at the woman, we can see she is giving a presentation. People give presentations to share knowledge, to present ideas and arguments. The characteristics of a good presentation are: presentation should be straightforward or brief. The language used should be clear. Então, vamos para a primeira parte. Deixa eu continuar, depois eu volto. It is useful to present research results in a presentation because they make our arguments more reliable. Então, olhando para aquela figura daquela mulher, a gente pode ver que ela está fazendo uma apresentação. As pessoas fazem apresentações para compartilhar conhecimento, para apresentar ideias e argumentos. É como eu estou fazendo agora, eu estou fazendo uma apresentação da aula. As características de uma boa apresentação são isso, tanto na língua inglesa quanto em língua portuguesa, tá? As apresentações devem ser diretas ou breves e a linguagem utilizada deve ser clara. Isso faz com que você não confunda as pessoas que estão ouvindo a sua apresentação. É bem útil apresentar resultados de pesquisas em uma apresentação porque eles tornam os nossos argumentos mais confiáveis. Quando a gente tem números de pesquisas confiáveis, os nossos argumentos sobre o determinado assunto acabam tendo mais embasamento. Então, olha lá. A gente vai ver a respeito de uma pesquisa. Does immigration increase crime? A imigração aumenta o crime nos países que recebem os imigrantes? You are going to watch a video that talks about the relation between crime and immigration. In some previous lessons, we talked about argumentative strategies, historical facts, research studies, personal examples, and etc. In this video, the presenter uses one of these argumentative thoughts throughout the video. Você vai assistir então um vídeo que fala sobre a relação entre o crime e a imigração nas cidades que recebem mais imigrantes nos países. Em algumas aulas anteriores, a gente falou sobre então as estratégias argumentativas. Como é que eu vou convencer a pessoa que está ouvindo os meus argumentos a acreditar nos meus argumentos? Então, a gente apresenta fatos históricos, a gente apresenta os estudos dessas pesquisas, exemplos pessoais, etc. Então, eu vou conseguir convencer o meu leitor a acreditar no meu argumento. Nesse vídeo, o apresentador usa uma dessas estratégias argumentativas ao longo do vídeo. Ele usa, então, fatos históricos, estudos de pesquisa, exemplos pessoais, certo? Para convencer ao seu argumento. Vamos ouvir, então? According to polls, about a quarter of Canadians believe that immigration increases crime. But does it? Well, here's what the research says. Most research from Canada and the U.S. suggests that not only is it wrong to suggest that immigrants increase the crime rate, they can actually bring it down. One of the major Canadian studies on this issue followed 2 generations of teens in Toronto, which, by the way, is one of the most ethnically diverse cities in the world. It found that if
argues that immigrants can actually change the characteristics of a neighborhood or the behavior of the people in it. She calls it a spillover effect that can result in a long-term decrease. One group of researchers in the United States dug through the statistics there and found that immigrants are less likely to engage in criminal behavior and less likely to wind up behind bars. In fact, over the course of a couple of decades, while the percentage of foreign-born people in the United States has gone up, the violent crime rate has taken a plunge. Some researchers argue that this isn't just a coincidence, that immigration is part of the reason for that drop. One Canadian professor summed it all up this way. In just about every country, immigrants are less likely to commit crimes than the people who were there before them. For more coverage on issues surrounding immigration in Canada, visit cbcnews.ca. Muito bem, galera. Eu sei que esse vídeo ele estava um pouquinho mais rápido, mas eu acredito que vocês tenham conseguido entender por conta de todos os gráficos que apareceram e as informações que apareceram então. Então, olha lá, dentro do vídeo apareceu a taxa de crimes violentos em Toronto. Aqui se falou a respeito do Canadá, certo? Até trouxe alguns estudos também dos Estados Unidos. Porém, a gente começou com o Canadá. Então, a taxa de crimes violentos, com o passar do tempo, ela acabou diminuindo com os imigrantes, pessoas que vão morar, então, nesses países. The graphics show us that the violent crime rate decreased in Toronto. O gráfico mostrou pra gente que a taxa de crimes violentos diminuiu em Toronto. You can see through graphics information taken from a research study and a survey about immigrants and crime. Então, você pode ver através desses gráficos e os gráficos do vídeo informações retiradas de um estudo de uma pesquisa e uma enquete que foi feita sobre os imigrantes e o crime. Se você esteve acompanhando e você conseguiu ver mais de uma vez, você viu então que a taxa diminuiu por conta de ser outro país. Essas famílias deixam as suas famílias em países diferentes para viver, para ter um sonho diferente em outro país. Então, o compromisso com a escola é muito importante. Os laços familiares são muito importantes para que os imigrantes não cometam esses crimes. E também existe a possibilidade deles serem mandados de volta para os seus países. Então, eles têm bastante cuidado, sim. Muito mais cuidado, que a taxa realmente é muito menor, porque quando o nativo está lá, mesmo que ele cometer algum crime, ele vai então ser julgado e vai cumprir a sua pena no próprio país. Então não há uma mudança extrema. E isso faz com que a criminalidade entre os nativos, no caso do Canadá e Estados Unidos, seja maior do que os imigrantes e os filhos de imigrantes. Ali numa outra parte do gráfico fala a respeito dos filhos dos imigrantes, que também a taxa de criminalidade entre os filhos é muito mais baixa sendo imigrante do que um nativo que nasceu naquele país. Outro exemplo que a gente tem aqui, então, são os grupos, as pessoas que foram feitas, não é? Dos imigrantes. Uma grande quantidade que não sabe, que se recusa a responder à questão. Nenhum deles, olha lá, nenhum deles que cometeu o crime. Pensando sobre diferenças de grupos, quanto por cento respect do you think Donald Trump... voltamos lá. Quanto respeito Donald Trump tinha pelos imigrantes? A great deal, a fair amount, not too much, or none at all. Então ele tinha um grande respeito, a great deal, 12% só das pessoas achavam isso. A fair amount, ele achava que eles eram necessários. Não muito e era um grande negócio, ou nada disso. Então, muito mais gente, certo? About 1 in 4 US immigrants are unauthorized. Mais ou menos 1/4 dos imigrantes dos Estados Unidos não são autorizados a entrar. Esse gráfico em forma de pizza, que a gente conhece, mostra por que não são autorizados 11 milhões de pessoas.
Lawful immigrants que estão dentro da lei e que estão normalmente não permanentes ainda, eles ainda estão passando por um tempo para conseguir a sua permanência. São 33 milhões. E quem já são dentro da lei, já estão legalizados e que moram permanentemente nos Estados Unidos, são 2 milhões, certo? Mas ainda é uma grande parcela do que não são autorizados a entrar nos Estados Unidos. Porque para entrar no país, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, você precisa de um visto. O visto é a autorização. Você pode fazer o seu passaporte, você pode pedir o visto, que tem que pagar algumas taxas, mas ainda assim eles podem não autorizar. As expressões mais usadas para fazer uma apresentação na língua inglesa, usando essas informações sobre dados, estudos e gráficos são: to sum up, research shows that, então to show up, para resumir. A research shows that, a pesquisa mostra que, então a gente pode começar explicando com essas expressões. Outra, according to a poll on, de acordo com uma pesquisa sobre, poll aqui a gente tem como vários significados. The graphic chart shows that, o gráfico, o quadro que eu vou mostrar, mostra que, certo? Então, eu estou mostrando os dados e isso faz com que o meu leitor ou a pessoa que está vendo a minha apresentação, ela acredite no meu argumento. A survey shows that researchers argue that, o estudo mostra que os pesquisadores argumentam que, então essas são algumas expressões que a gente pode usar, certo? Claro, existem muitas outras, mas nesse momento a gente usa essa. Inclusive, você pode procurar algumas expressões que nós usamos na língua portuguesa mais formalmente. Então, ajuda a trazer um tom mais formal e mais credibilidade à sua apresentação, certo? So, I hope you have enjoyed the class. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente o vídeo, eu achei bem interessante, porque a gente quase não tem pesquisas. Claro que esse vídeo foi feito em 2014. Hoje a gente já se passaram 6 anos e as pesquisas continuam. Então, de repente, numa das próximas aulas, a gente acaba colocando aqui um vídeo um pouquinho mais atualizado. Alright? So, thank you very much for your attention. See you next class. Bye bye.